Olá, eu sou a Priscila Lambach e hoje eu vou dar algumas dicas de como escolher a escola para o seu filho. Esse foi também um pedido de uma de nossas seguidoras. É um tema muito importante e relevante, porque acontece mais ou menos assim. Ou todas as escolas parecem legais, ou nenhuma parece que se encaixa com o que você quer. Então você começa a ficar angustiada porque é óbvio e evidente que você quer a melhor escola para o seu filho. Afinal, onde é o melhor lugar? Porque a gente sabe que é tanto tempo que a criança passa na escola que esse precisa ser o melhor lugar do planeta, porque muitas vezes ela vai ficar mais lá do que com a gente. Então, primeiro é importante saber quais são as escolas da região, porque com uma cidade como a nossa, que é aqui em São Paulo, é tão difícil se locomover, né? Então, uma escola muito longe, principalmente com criança pequena, pode ser algo incômodo. Então, primeiro, tentar as escolas mais próximas. Se você tiver uma ideologia, uma vontade muito grande de ter o filho numa escola específica e ela é longe, e você colocar na balança e ponderar que vale a pena, com certeza vale. Mas, como tem esse dificultador, então primeiro vê a questão da proximidade física e fazer um mapeamento. É depois pensar se você vai precisar deixar a criança meio período ou um período integral. Então, isso dependendo do trabalho que você tiver, qual será a nova rotina pós-maternidade, porque tem escolas que não têm os dois períodos e cada uma trabalha de uma maneira esses períodos. Inclusive, vale salientar que as escolas de período integral é legal você se informar bem direitinho o que é feito no outro período, porque às vezes acaba sendo um momento muito ocioso, com pouca brincadeira e pouca atividade. E, por outro lado, tem escolas que aproveitam esse tempo de uma maneira maravilhosa, ultra complementar ao período contraturno, outro período. Então, cada uma trabalha de um jeito. Então, é legal, mais do que perguntar, porque é claro, tem que perguntar um monte de coisa, é observar, olhar os dois períodos, se for o caso, ver o que as pessoas fazem, ficar um tempo lá. As mães acabam ficando muito tempo na fase de adaptação, mas pouco tempo antes da escolha. É perfeitamente possível que você observe a prática e não só a conversa com a coordenação. A conversa com a coordenação é muito legal para aspectos que você não vai conseguir reparar na prática, que é qual é a linha pedagógica dessa escola. É fundamental. Isso para mim é o número 1. A linha, o que a escola segue, precisa estar muito bem alinhado com os valores da sua família. Se você é uma família que é muito religiosa, que está muito ligada aos valores da Igreja Católica e coloca o filho numa Igreja Católica, isso faz sentido. Mas se você é uma pessoa totalmente avessa a questões desse tipo, muitas vezes não é que isso sempre vai ser assim, mas muitas vezes vai gerar alguns descompassos ao longo da escolaridade, com alguma atividade, algum passeio, que você pode não estar de acordo por conta da linha. Então, em primeiro lugar, é os seus valores baterem com os valores da escola. Isso precisa se encaixar muito bem. É um dos maiores desafios que isso se encaixe de uma maneira bem coesa. É difícil, mas o mais próximo possível eu acho que é o que você precisa buscar, porque isso precisa estar muito bem alinhado. Outra coisa que é legal de perguntar para quem te receber na escola é sobre a formação dos profissionais que ali atuam, de que universidade eles vieram e da questão de formação continuada, se eles estão sempre se atualizando. Muitas escolas têm institutos próprios que eles continuam dando cursos, é muito legal. Se eles participam de congressos no exterior, se eles estão atualizados com as pedagogias mundiais. Então, fazer pergunta nesse sentido da educação, porque do cuidado você vai conseguir reparar. Você vai reparar se há higiene, se há trocador, como são os banheiros, como é a parte de alimentos também. Tem escola que tem nutricionista, tem escola que não tem. Quem leva esse lanche, como refrigera esse lanche, como organiza. Então, isso é muito importante, mas isso é mais da parte assistencial. E pergunte muito da parte educacional, porque apesar de ser educação infantil, as duas coisas precisam estar muito juntas. Não adianta nada um cuidado sem a parte de desenvolvimento, a parte do cognitivo, do afetivo, das relações
e das primeiras habilidades, elas precisam estar muito juntas. A maioria das escolas, além das atividades regulares, elas apresentam infinitas opções. Então, vê se essas atividades extracurriculares estão de acordo com o que você espera, se você tem interesse também em usar alguma coisa dessas. E o espaço físico, óbvio que ele é importante. Se a criança tem espaço para se movimentar, se ela tem contato com a natureza, onde está localizada essa escola, se ela pode andar, mexer nas coisas, manipular, se tem segurança esse espaço, principalmente em volta da escola, porque tem um período de entrada e de saída. Como é esse período de entrada e saída? Muitas pessoas não se atêm muito a esse aspecto, e para mim ele é muito importante, porque eu ficaria muito angustiada de deixar uma criança pequena e buscar num lugar que eu não me sinto confortável estacionando. Eu acredito ser super importante conversar também como que a escola lida com essa aproximação com a família, se existem eventos, se eles chamam, como são as reuniões, porque é muito legal a gente estar em contato com as outras mães, os outros pais, formar um círculo de amizade. É tão legal quando as crianças são amigas e as famílias também. É muito interessante porque as pessoas estabelecem um grande círculo de amizade, e isso perdura assim por muitos anos, muitas vezes por mais de 30 anos. Acho muito legal quando os irmãos são amigos entre irmãos, como é que a escola, inclusive com essa questão até dos irmãos e dos amigos, é legal você observar e perguntar como a escola lida com o conflito, porque com criança pequena, principalmente por serem crianças ainda no período do egocentrismo, elas brigam muito, né? Elas têm vários conflitos e é legal de olhar, porque o jeito da escola lidar com os conflitos precisa estar também alinhado com o seu jeito, o jeito que você entende que é interessante para trabalhar isso com o seu filho. E eu já não sei mais o que falar que é mais importante, porque para mim tantas coisas são a mais importante que eu jamais deixaria de falar que é como o seu filho se sente naquela escola. Apesar de você ter feito a escolha antes de matriculá-lo, é legal de levá-lo para uma visita e sentir. Ele não vai poder te dizer com detalhes e como que ele percebeu aquele lugar e os prós e contras. Ele não vai poder fazer isso. Isso você precisa fazer. Só que você consegue observar no corpo dele, no jeito dele, nos olhos, na face, o lugar que ele se sente bem. Então, priorizando o bem-estar da criança, atrelado aos seus valores, a escolha vai ser de grande sucesso. E precisando de qualquer ajuda, que responda alguma pergunta, um suporte, vocês podem me escrever, meu contato está aqui embaixo, eu estou à disposição, espero que tenham gostado. Se gostarem, deem um like, compartilhem com as amigas ou as pessoas que têm interesse, e a gente se vê na próxima. Muito sucesso nessa escolha, que é uma das mais difíceis da vida, eu sei, mas ela vale muito a pena. Beijinho, tchau!